Boa noite a todos. Esse é mais um Marceneirando com o Fernando. Segundas-feiras às 18 horas, quartas e sextas às 19. A gente está com a vida meio divertida, então não está dando tempo de fazer live terças e quintas, senão a gente não dá conta do que tem para fazer. Então, pessoal, nossas desculpas pela redução do número de lives, né? Mas do jeito que está a vida é o que dá para fazer, tá? Hoje a gente vai fazer a segunda parte sobre acabamento. Então, antes de começar a falar de acabamento, boa noite Márcia Miller, Fábio Luiz, Dalmiro Pereira, Daniel Bezerra, Marco CG, Júnior FTS, Gal Belchó, Leonel Neves, João Diniz, Edu Nakano, Fábio Ganieri, Rodrigo Gasparini, Carlos Aparício, Eduardo Santos, Paulo Fernando Drummond. Pessoal, boa noite a todos. A Marcenaria Aroeira, Carlos Melo, boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença. Desculpem se a imagem está do jeito que está, eu não sei se está boa. A imagem está boa no YouTube? Ainda está entrando. Eita. Tá, aqui ela está... Bem... Então, boa noite, pessoal. Tá. Boa noite para todo mundo, né? A gente está fazendo uma live aqui do jeito que dá, né? A vida está meio divertida. Hoje a gente vai falar sobre acabamento, a segunda parte, né? Sobre acabamento. Então, não vou me demorar muito para poder responder o máximo de perguntas possível, né? Então, que bom que a imagem está boa, né? Uma pergunta que um aluno nosso fez semana passada atraiu a minha atenção para um assunto que... Uma pessoa está dizendo que a imagem está escura. Bem, a imagem em volta deve estar escura porque para trás está o céu e a noite de São Paulo. Nós estamos na varanda do apartamento, que foi onde sobrou para fazer a live. Não tinha outro lugar. Nossas desculpas, tá? Mas... se tiver dando para ver e ouvir, eu sei que a minha imagem não é lá essas coisas, é o que tem para hoje, né? Mas se der para ouvir, tá, pessoal? Então, sobre acabamento, né? Uma coisa chamou a nossa atenção nesse sábado, quando a gente estava dando uma aula para os nossos alunos sobre máquinas de marcenaria, e aí uma pessoa perguntou se a superfície deixada por uma desempenadeira ou por um desengroço é uma superfície suficientemente boa para você já aplicar um acabamento, né? O que acontece, pessoal? Não é, tá? Por melhor que seja uma máquina de marcenaria, tá? Por melhor que seja ela, né? Existe talvez uma exceção, que é uma máquina japonesa de uma marca chamada Marunaka, que tira uma coisa, eu acho que da espessura de uma folha de papel da prancha de madeira. É uma máquina incrível, mas fora essa máquina, nenhuma das máquinas de marcenaria deixa a superfície com uma qualidade boa para você fazer um acabamento. Com isso eu quero dizer o quê? Que você sempre vai ter que fazer uma preparação de superfície ou com uma plana manual ou com uma lixadeira, tá? Ou às vezes também precisa de uma raspilha, porque se você não tem a superfície bem preparada, quando você aplica o acabamento ele reforça, ele ressalta, ele telegrafa, né, as imperfeições deixadas pelas máquinas de marcenaria. Então, seja um desempenho, seja um desengrosso, né, mesmo que as facas estejam ultra bem afiadas, tá? Mas o mecanismo de funcionamento dessas máquinas acaba deixando pequenas marcas na superfície da madeira. E quando você aplica o acabamento, o recobrimento, né, ele acaba por revelar essas marcas. E aí a aparência da madeira
não mostra toda a beleza que ela pode mostrar. Então você usar uma plana manual ou usar uma lixadeira é fundamental para você dar um acabamento bonito, para valorizar a beleza da madeira, tá? Então, só deixar esse toque importante, né, antes de responder as perguntas, sobre a necessidade de você fazer uma boa preparação de superfície antes de você aplicar o recobrimento, né? Normalmente, as pessoas costumam chamar o produto que você dá na superfície da madeira de acabamento, mas eu tenho uma preferência pessoal por usar o termo acabamento para o processo como um todo, a preparação da superfície e o recobrimento que você aplica, ou seja, a substância que vai recobrir a madeira com a finalidade de protegê-la e de deixá-la mais bonita. Então, para aplicar o recobrimento, é necessário você fazer uma preparação bem feita, né? Então, deixar aí, ou seja, você preparou a peça no desempenho, no desengrosso, não ache que aquela qualidade de preparação está boa para você aplicar o recobrimento de uma vez. Vai precisar ou passar uma plana manual para deixar tudo lisinho, ou vai precisar passar uma lixa para fazer uma boa preparação, ok? Então vamos às perguntas aqui. João Diniz: Fernando, qual a melhor forma de um bom acabamento? 2 mãos de selador e verniz, ou vai no verniz direto? Ou depende de cada madeira? João, o que acontece? A seladora é um produto mais bem formulado para fazer o fechamento dos poros, dos veios e deixar a superfície lisa, né? Além da formulação dele ser mais apropriada para isso, porque ele tem a seladora tem um teor de sólidos maior do que o verniz, tá? Então ela enche mais os buraquinhos com mais facilidade, ela é um produto de preço mais baixo. Então é vantagem você fazer 2, 3 demãos de seladora, né? E depois você fazer o verniz. Você pode, se o acabamento ficar bom, se ficar lisinho, com uma mão de verniz, de repente já fica bom, né? Mas como é que você sabe isso? Você dá a seladora, né? Então primeiro você lixou a superfície, você vai lixar no mínimo até uma lixa 180, tá? Você pode, se quiser, ir até uma 220, uma 240, por exemplo. Aí você aplicou a seladora, aplicou uma demão, esperou secar, aí você faz um lixamento com a última lixa que você usou na madeira, né? Mas idealmente de 220 para cima, né? Então, fez um lixamento com uma lixa 220 ou superior, né? Aí, limpou bem a superfície, aplicou a seladora de novo. Cada vez que você aplica a seladora tampa os buraquinhos que eventualmente existam, e quando você lixa, você elimina ou reduz os pontos que estão mais altos, né? Então, esse processo de lixar da seladora, acaba por nivelar a superfície. Aí você pode vir com o verniz, né, que tem a função de embelezar e dar uma proteção mecânica melhor do que da seladora, né? Quanto mais camadas de verniz a gente der, melhor, tá? Você fica com a peça mais fechada, mais protegida, né? Só que, se você deu a seladora, nivelou, você pode dar uma demão, 2, 3 demãos de verniz, você já vai estar com um acabamento maravilhoso. A peça bem protegida, com um nível de selagem, né, o selamento, não sei qual é o nome, de selagem, bem apropriado para você reduzir a taxa de troca de água. Então, sua peça vai estar bacana. Então, 2 a 3 de seladora, verniz de 1 a 3 camadas, né? E para você saber se está bom, põe uma luz de baixa potência na superfície assim, e você olha, aí você vai ver as irregularidades, né? Se já está lisinho do jeito que você gostou, né, que está bonito, aí já está bom, tá? Cabral:
Fernando, em quais acabamentos não devemos fazer o lixamento das demãos intermediárias? Cabral, até hoje eu não encontrei nenhum recobrimento para o qual o lixamento intermediário não fosse uma prática bem-vinda. Porque o lixamento intermediário, ele, apesar de alguma controvérsia nesse assunto, mas existe uma corrente que acredita que o lixamento intermediário promove uma ancoragem melhor da próxima camada, tá? Ao mesmo tempo, quando você faz o lixamento entre camadas com uma lixa apropriada, da forma apropriada, você reduz aquelas montanhas, aqueles pontos mais altos, né? Então você está reduzindo os pontos mais altos pelo lixamento e subindo os vales, preenchendo os vales com as novas camadas. Então você está produzindo uma superfície mais uniforme, mais plana, né? Eu sei que planicidade é um negócio meio, né? Mas você está igualando ali, melhorando. Então eu não... Vamos lá. Tá, o que você não vai lixar? Cera, por exemplo, você não vai lixar, tá? O óleo dinamarquês, o óleo dinamarquês você também pode fazer um lixamento, ele não é ruim, tá? Fazer o lixamento no óleo dinamarquês. Então, o único recobrimento que me passa pela cabeça, para o qual não é necessário você fazer o lixamento, são as ceras, tá? No caso das ceras não é necessário, tá? Fábio Maia, sabemos que é errado sacudir a lata do verniz por causa das bolhas que podem causar problemas no acabamento. Com o stem vale a mesma regra ou não, já que ele é absorvido e não superfície? Fábio, não é a mesma regra, tá? Porque, primeiro, né, que a viscosidade do stem é mais baixa, né? Segundo que, efetivamente, com o stem você não tem que ter formação de filme, né? Então, você tem um produto com viscosidade mais baixa, viscosidade mais baixa, né? Ele é mais fluido. Você não tem que formar filme, tá? Você tem que aplicar uma camada e fazer com que ela penetre, né? Tanto que a aplicação do stem, Fábio, a recomendação é que você use uma boneca, né? Por exemplo, para você comprimir o stem contra a madeira. E aí você promove a penetração dele, né? É muito melhor você fazer isso, né? Dar o stem e aí com a boneca você tem uma ação mecânica para ajudar na penetração. Então, efetivamente, não existe problema em agitar a lata do stem, tá? Cabral, li no Brasil que se fabrica a goma laca nacional extraída dos nós da madeira do pino do Paraná, garantindo acabamento e resistência compatível com a goma laca indiana. Procede essa informação? Cabral, desconheço, tá? Desconheço sobre a questão da resistência. Já ouvi falar, né, já ouvi menção sobre essa goma laca produzida a partir da madeira do nó do pinho, tá? Mas nunca li nada mais profundo a respeito, dizendo se é mais resistente, menos resistente e tal. Agora, eu não acredito que a gente devesse chamar de goma laca um produto que tem uma outra origem, né? Porque a goma laca, ela efetivamente ela vem daquele casulo, daquele inseto indiano, né? O que tem lá na região da Índia. Então, acredito que chamá-lo de goma laca talvez seja em função de alguma coisa semelhante, né? Mas efetivamente é um produto diferente, né? Pelo que eu li, né, e corroborado pelo que você está dizendo aqui, né, de onde vem extraído, né, eu acho que quimicamente é um produto diferente, consequentemente não se trata da goma laca propriamente dito, né? Fernando Cardoso, um amigo meu faz acabamento misturando 4 a 5 partes de gasolina com uma de verniz e diz que fica ótimo. Fiquei muito desconfiado. O que você me diz sobre isso? Fernando, há acabamentos. Assim, eu não me considero um
alquimista, tá? Eu não fico fazendo experiências, né? O que eu faço? Eu aprendo a usar um produto que tem tradição, que dá proteção, que dá beleza e tal, né? Funciona bem, e eu repito o procedimento, né? Então, essas misturas, eu fico extremamente desconfiado dessas misturas. Por quê? A menos de gênios, né? Pessoas que têm insights maravilhosos, etc. Mas a experiência das pessoas eu acho que conta muito. Ou seja, você tem empresas que trabalham, se dedicam a um setor, por exemplo, produção de recobrimentos, e essas pessoas estudam, formulam, têm anos de experiência, né? Eu nunca vi nenhum fabricante falar para misturar verniz. Caiu? Tá. Eu nunca vi nenhum fabricante falar para misturar verniz com gasolina, né? Então, só no YouTube, tá? Tá travado? Congelada é a sua imagem. Eita. Tá, pessoal do Instagram, só um minutinho. Deixa eu ver uma coisa. O que a gente pode fazer? Deixa eu ver, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um refresh na página. Tá, mas eu acho que não vai resolver. Eu vou ver se funcionar, eu ponho aqui no... Você pega o seu celular e passa para mim? E o cabo dele. Vamos tentar... Pessoal do Instagram, só um instantinho, nós estamos tentando resolver aqui a má conexão no YouTube. Se for aquele cabo novo, melhor, é melhor. Tá? Deixa Uhum. eu ver se eu acho. Esse é o cabo da Motorola, Fulvio? Vamos ver. Pode deixar. Enviei aqui, eu vou ver aqui. Tá. O pessoal não está te vendo. Ah, tá. Ele não reconhece esse cabo. Voltou no... Mas voltou ou não? Não voltou? Não, tá girando, Tá. agora a tela tá preta. Eita. Eu vou tentar o outro. Bem, pessoal, desculpem, a gente está tentando resolver o problema da conexão aqui no YouTube, mas não estamos conseguindo. Milton perguntou se tem ajuda. Você quer ir seguindo? Eu peço pro pessoal aí pro Instagram. Cadê? Pessoal, vamos tentar mais um cabo aqui. Vamos ver. Pode ligar aí que eu conecto aqui. Liga aqui. Não reconheceu.
Não reconheceu. Tá. Outra alternativa. Teríamos. Opa, vamos ver. Vou dar um refresh na página. Eita. Você tá mandando mensagem? Tô. Instagram está ok. Alex. Pessoal, então desculpem, o YouTube caiu, né? Não estamos com boa qualidade aqui. Vamos aqui. Eu vou ver as perguntas do YouTube e vou respondê-las aqui junto com as do Instagram. Então vamos ver aqui. Ok, então vamos de Instagram. Toca do casaco. Diferença de acabamento entre coníferas e latifoliadas. Tá. A toca do casaco. Coníferas e latifoliadas eu sei o que é, né? Ou seja, eu sei o que são, né? As árvores que perdem as folhas na época do inverno ou não, né? As coníferas mantêm, as latifoliadas não. Eu, efetivamente, toca do casaco. Eu desconheço se existe diferença de acabamento entre uma e outra, tá? Confesso a você que até hoje não vi explicação nenhuma de diferença entre você fazer acabamento numa conífera ou numa latifoliada, tá? Vou me informar do assunto, mas até hoje nenhuma literatura que eu tenha lido fez qualquer distinção entre uma e outra. E vamos lá. Esse aqui é um livrinho muito interessante, tá? Sobre acabamento. E eu já li uma parte razoável dele, eu diria, e eu não achei nada de diferente entre uma e outra. Isso não quer dizer que não tenha diferença, né? Pode ter diferença, mas eu não achei, tá? Cabral está perguntando se as perguntas podem ser postadas no chat do YouTube. Pode, e eu vou responder aqui no coisa. Toca do casaco. Qual o tratamento entre demãos juvenis? Toca do casaco. Lixamento, tá? Normalmente com lixa... normalmente com lixa 220, 240, tá? Entre demãos, né? A gente costuma usar uma lixa 220 ou 240 já um pouquinho usada, né? Então o que a gente faz? Fazer um lixamento brando, né? Deixando o mínimo possível de marca, né? Então um lixamento na busca de reduzir os pontos mais altos do acabamento para depois fazer a limpeza e aplicar outro demão, tá? Toca do casaco. Melhor demão, a úmido ou a seco?
Normalmente, Toca do Caçaco, eu costumo usar demão a seco, tá? Não a úmido. Toda tinta ou verniz aceita lixamento? Então, eu tinha Toca do Caçaco perguntando de novo, né? Os únicos recobrimentos Toca do Caçaco que eu me lembre que não recebem lixamento, tá? São as ceras. Agora, os vernizes, por exemplo, apesar de haver uma polêmica, né? E tem gente que diz que não precisa lixar entre demãos, que isso é bobagem e tal. A informação que eu tenho de pessoal técnico da área, ou seja, gente que fabrica, né, tintas, vernizes para madeira, é que o lixamento, além de regularizar melhor a superfície, ele promove meios para você ter ancoragem mecânica entre as camadas, tá? Então, toda tinta ou verniz aceita lixamento? A informação que eu tenho é que sim, tá? Ou seja, verniz PU, verniz nitrocelulose, verniz poliéster, todos eles aceitam lixamento entre camadas. Idalécio 74. A seladora pode ser usada nas peças desmontadas ou só depois de montar todo o móvel? Idalécio, o problema de você aplicar um recobrimento em peça desmontada é que depois, para você fazer a colagem, fica um pouco complicado, tá? Eu particularmente, tem gente que gosta, né, de fazer aplicação de recobrimento antes da montagem. Eu particularmente não gosto. E o motivo, além da colagem, é um outro, tá? Durante a montagem, você acaba tendo algum nível de sujeira ou dano à peça. E aí, aquele trabalho que você fez de aplicação de recobrimento, ele pode ser perdido. Você pode ter que refazer, tá? E não é uma coisa muito agradável você refazer uma aplicação de recobrimento se você tiver algum dano. Então, eu prefiro fazer sempre depois da montagem, tá? Tá. Boa noite, Fernando. Há a possibilidade de se clarear a madeira? Se sim, isso enfraquece a sua resistência? Eu já vi, de Sebastian, menção a clareamento de madeira usando, por exemplo, solução de soda cáustica ou de peróxido, tá? E a informação que eu tenho é que funciona, embora nas vezes que eu tentei eu não obtive clareamento. Eu andei fazendo experiência, né, para ver o resultado que tinha, não obtive clareamento com as fórmulas que eu encontrei. E o fato de você usar, por exemplo, substâncias à base de soda, né, essa foi uma das fórmulas que eu encontrei e que eu usei, a informação que eu tenho é que efetivamente você tem ataque à madeira, você tem baixa resistência, né, você reduz a resistência da madeira. Então, com as fórmulas que eu encontrei até hoje, primeiro, não funcionaram, segundo, elas são prejudiciais à madeira, né? Para fazer experiência a gente precisa de tempo, né? Que é uma coisa que ultimamente eu não estou tendo muito, mas assim que a nossa vida estiver numa rotina uma rotina normal, o que deve acontecer em torno de 3 a 6 meses, a gente vai começar a fazer umas experimentações. Conta Diga. por que é rotina. Pessoal, só para explicar por que a nossa rotina tá meio alterada, né? A gente está trabalhando na abertura da nossa escola de marcenaria fina aqui em São Paulo, né? Então nós alugamos um galpão, o galpão era para ser entregue em março, foi entregue só em setembro, tá? E aí a gente está aqui com pedreiro, eletricista, todo mundo trabalhando para botar o galpão de pé, para a gente ter a nossa escola funcionando aqui em São Paulo, né, que é um sonho nosso já de bastante tempo. Então, por isso é que a nossa vida está um pouco divertida, além de tudo que a gente fazia, né, a gente está cuidando da abertura da escola aqui. Então, por isso, né, que está tudo precário. A gente teve que suspender as lives de terça e quinta para ter mais tempo, né, estamos fazendo live assim, na varanda de um apartamento, né, e tal, então tá esse troço todo meio bagunçado. Mas ao longo do tempo, isso tudo vai passar e as coisas vão voltar ao normal, tá?
Álvaro Muramatsu, quais são as características do Danish Oil? Então, Álvaro, o Danish Oil, ele você encontra diferentes formulações, mas o que você encontra de comum no Danish Oil é a presença do óleo de linhaça, tá? Você pega uma fórmula, pega outra, o que ele tem em comum é a presença do óleo de linhaça. Então, normalmente você tem, qual é a fórmula que você mais encontra? Uma mistura de uma parte de óleo de linhaça, tá? Uma parte de um solvente, tá? Um dos solventes que eu vejo muito sendo usados é a terebentina e um verniz PU monocomponente, tá? Não verniz catalisado. O óleo de linhaça é o chamado boiled. Boiled em inglês significa cozido, tá? Mas não é que você vai cozer o óleo de linhaça. Na realidade, essa expressão é usada para identificar o óleo de linhaça que é preparado com aditivos para que ele tenha uma secagem mais rápida. Porque o óleo de linhaça ao natural, ele leva um tempo absurdo para secar, tá? Então, você vê essas misturas, né, de Danish Oil, basicamente um terço, aliás, essa é a mistura mais frequente que eu vejo. Um terço óleo de linhaça aditivado para que tenha uma secagem mais rápida, um terço terebentina, um terço verniz PU monocomponente, né? A secagem dele é uma secagem demorada, tá? Então, você faz a aplicação de um ademão, fez a aplicação do ademão, aí as técnicas variam. Tem gente que aplica um ademão, 5 minutos depois já passa um pano por cima para remover o excesso e promover a penetração do Danish Oil. Tem gente que espera meia hora para fazer isso, tá? Na escola, né, quando eu vi a aplicação de Danish Oil, a remoção foi feita 5 minutos depois, né? Então foi assim que eu aprendi na escola, né? Então aplica, espera uns 5 minutos, faz a remoção do excesso. Aí a secagem, tá? Normalmente 48 horas. Depois de 48 horas você faz um lixamento leve, torna a aplicar outra demão, né? E quanto maior o número de demãos, maior a proteção que você vai dar à madeira, tá? E é uma proteção boa, tá? O óleo de linha, o Danish Oil, efetivamente funciona para proteger a madeira, tá? Tá, toca do casaco, né? Você está dizendo que existe diferença entre as madeiras, as coníferas, né, e as latifoliadas, devido à estrutura de casos das duas espécies. Toca do casaco, como eu disse, tá? Eu nunca encontrei na literatura que eu estudei até hoje qualquer diferença de tratamento entre as duas classes de madeiras, né? Se eu encontrar, eu vou aprender. Agora que você mencionou, eu vou atrás, mas como eu falei, o que eu vi de literatura até hoje, eu nunca vi explicitamente nenhuma diferença de tratamento entre uma classe de árvores e a outra classe de árvores, tá? Robson Camp, sacudir a lata de verniz, por que não? Robson, porque você pode gerar bolhas, tá, no verniz, e essas bolhas depois elas podem acabar sendo passadas para a superfície, dependendo da forma como você faz a aplicação do verniz, tá? Por isso não sacudir a lata e sim mexer, tá? É que nem, é o contrário do Martini do James Bond, tá? O Martini do James Bond é agitado, não mexido. O verniz é o contrário, é mexido, não agitado, tá? Boa noite, quantas resinas epóxi? Qual a sua opinião? Pode passar o contato da Fabem para esse fim? Opa, vamos lá. Você pode falar, Edson, com o Luiz. O telefone dele é 11 947 17 1772, tá? Repete o número. 11 947
4717-1772. Né? Eu não sei, Edson, de onde você está falando, mas entre em contato com o Luiz. Se for outro técnico que atende a tua região, ele vai passar o contato para você. Sobre resina epóxi, pessoal, eu já disse algumas vezes, né? Eu particularmente, eu não gosto de resina epóxi, mas por quê? Porque a resina epóxi, a imensa maioria delas, eu nunca encontrei nenhum que não amarelasse com o tempo, em função dos raios ultravioleta, e porque eu sou apaixonado por madeira. Então, quando eu uso um acabamento, eu gosto de um acabamento que deixa a madeira mais com cara de madeira possível, mas ao mesmo tempo que proteja. E a resina epóxi, ela, para mim, ela traz um quesinho de artificial, né? É por isso. Mas isso é uma questão de gosto, né? Do ponto de vista de proteção à madeira, a resina epóxi é campeã, né? Porque você está botando efetivamente uma barreira mecânica entre o mundo externo e a madeira. Então, do ponto de vista de proteção, a resina epóxi é 10, tá? Mas tem a questão do gosto, da aparência, né? E eu me dou o direito de não gostar de resina epóxi, né? Agora, nada na vida é permanente, né? Então pode ser que algum dia eu goste. Hoje eu não gosto. Qual cola é melhor usar para lâminas pré-compostas para não afetar o acabamento? O Toca do Casaco, você pode usar sem problema, tá? E eu estou dizendo porque é um fato, né? Não é porque nós somos patrocinados pela Tight Bond, mas você pode usar a Tight Bond sem problema, tá? Você não vai ter problema com a Tight Bond em termos de acabamento se você usar as colas dela, tá? Com certeza ela não vai dar mancha, não vai telegrafar, você não vai ter problema nenhum, tá? Tá. Johnny Zanella. Fernando, boa noite. Aliás, caro Fernando, obrigado, Johnny. Qual seria o acabamento de sua escolha para um balcão de madeira de uma cervejaria? Stem, verniz marítimo ou ambos? Esse balcão ficará exposto a muita umidade e atrito, tá? Nesse caso, Johnny, eu iria pelo verniz marítimo. Agora, eu não conheço, tá? Embora possam existir, eu não conheço produtos em que você combine o stem e o verniz marítimo e eles fiquem bem, tá? Os produtos que eu conheço, né, que a gente usa os produtos da Faber, os produtos que eu conheço, o stem ele tem um comportamento diferente do verniz, tá? E aí se você colocar stem e colocar o verniz por cima, você vai acabar com um enrugamento no verniz, tá? Como você está falando de um tráfego intenso, né? Muito tráfego em cima dessa peça, eu recomendaria o uso do verniz marítimo, tá? Como ele vai ficar exposto à umidade e atrito, né? E eu suponho luz solar também, tá? Aí o verniz marítimo é a melhor opção. Se você não tiver exposição a ultravioleta direto, luz solar direta, aí ou seja, se você eventualmente, Johnny, se você tiver com esse balcão num lugar interno, né, e não externo, aí você pode usar um verniz PU ou um verniz poliéster, porque eles vão te dar uma proteção mecânica muito boa, tá? Então, interno, PU ou poliéster, externo, verniz marítimo. Paulo Fernando, qual a melhor marca de verniz marítimo que você indica? Paulo, nós trabalhamos com os vernizes da Faber e nós gostamos dos produtos da Faber, tá? Então, por já ter experiência com Faber e ver um bom resultado, eu indico os produtos da Faber, tá? Tá. Fábio Guarnieri, em relação à aplicação de seladora e depois verniz em uma peça, exemplo, tampo de mesa, o acabamento da superfície em relação ao topo dá diferença, sendo que o topo puxaria mais a seladora? Seria necessário mais demãos no topo? Fábio,
Se você der, do ponto de vista da seladora, né? Se você der umas 3 demãos de seladora, a peça vai estar numa situação boa, tá, para você fazer a aplicação do verniz. Mas tem um comentário importante em relação a isso que você está citando. Se você está falando de uma mesa de centro ou uma mesa de canto, Fábio, o uso da seladora com verniz nitrocelulose não teria problema. Agora, se você está falando de uma mesa de jantar, por exemplo, que tem um tráfego altíssimo e mais a presença de comida, líquidos, etc., eu não recomendaria você usar a seladora. Eu recomendaria você usar verniz PU, tá? Porque com a seladora você vai ter essa mesa com riscos e manchas em pouquíssimo tempo, tá? Se for mesa de jantar, a melhor coisa, um verniz PU. A Mauri Santos, para um melhor acabamento, o que seria melhor antes do processo de pintura? Plana elétrica manual ou lixadeira de cinta? A Mauri, a lixadeira de cinta sem dúvida, tá? Só que a lixadeira de cinta, ela é uma máquina mais bruta, ela é uma máquina mais para desbaste, para regularização. Para você fazer um acabamento, ela não é a melhor das máquinas, tá? Eu recomendaria você, Mauri, você usar a lixadeira de cinta para fazer a regularização da superfície, eliminar pontos mais altos, por exemplo. Agora, para o lixamento, para a aplicação do recobrimento, eu recomendo a você usar ou uma lixadeira orbital ou rota-orbital, ou então fazer um lixamento manual com taquinho. Nesse caso, você lixa com um taco, né? Um taco que tenha ou um EVA fininho ou cortiça, tá? Embaixo dele, entre a lixa e a madeira, e você fazer um lixamento um pouquinho inclinado em relação às fibras, tá? Porque essa inclinação, né, a literatura fala no inclinação de 7 a 10 graus para fazer esse lixamento, porque aí o processo de lixamento ele é mais efetivo, ele é mais eficaz, ele ocorre um pouco mais rapidamente, tá? Mas a lixadeira de cinta é uma máquina muito bruta, a qualidade do acabamento que ela vai promover não é a qualidade ideal para você aplicar um recobrimento depois, ok? Toca do casaco. Fernando, ouvi você falando com a Júlia sobre bolsa de vácuo. Onde consigo comprar aqui no Brasil? Toca, faz um favor para mim. Manda uma mensagem para o celular 12981480883, tá? 12981480883. Aí a gente toca a mensagem e eu te explico como como construir uma bolsa de vácuo, tá? Realmente pode ser um bom tema para live. Aqui no Brasil você não vai encontrar ela pronta, tá? Tem que fazer algumas coisas aí para você conseguir, tá bom? Então 12981480883, a gente conversa e eu te explico essa encrenca, tá bom? Fernando e Dalécio perguntando: Fernando, existe algum segredo de acabamento para aquelas junções quase imperceptíveis, tipo aquelas encontradas em cadeiras de praça de alimentação de shopping center? E Dalécio, vamos lá. Eu não consigo ver do que você está falando. Então você faz um favor para mim? Manda uma mensagem para mim também, Dalécio, 12981480883. Manda uma foto para mim dessa encrenca, tá? Para eu identificar o que você está falando, tá? Eu estou pensando aqui em cadeiras de praça de alimentação de shopping e não estou conseguindo visualizar o que você quer explicar, tá bom? Obrigado pela mensagem. Fernando, boa noite. O uso de secantes em vernizes
para apressar o lixamento entre demãos. Diminui a proteção da madeira ou prejudica o acabamento? José, vamos lá. Se é um produto recomendado pelo fabricante, tá, você pode usá-lo, porque os fabricantes, creio eu, trabalham para fazer produtos que entreguem o resultado, que é proteção e embelezamento, né? Normalmente eu não uso secantes, tá? O que eu acredito que eles... Deixa eu lembrar aqui. Não, efetivamente, eu nunca usei nenhum secante em processo. Mas se o fabricante recomenda, né, ou permite, ou tem o produto disponível, eu não vejo motivo para não usar, tá? Os fabricantes, eles fazem testes, eles efetivamente, José, desejam que os produtos entreguem proteção e beleza, né, sem prejuízo para a madeira, tá? Então, eu não vejo problema. Alex Design Arts. Os vernizes que não são PU ou poliéster também mancham? Alex, eu acho... dos vernizes que eu conheço, tá, os que efetivamente têm um nível de proteção muito bom, tanto do ponto de vista mecânico quanto químico, tá, os que eu conheço, o poliéster e o PU são os indicados. Poliéster e PU catalisados, tá? Os demais vernizes que eu conheço, eles têm um nível de proteção mecânica e química inferior ao do PU e do poliéster, tá? Então, eles mancham também. Amaury Santos. Verniz marítimo em uma mesa deixaria marcas de objeto, tipo copo, prato, etc? Amaury, aí depende do verniz, tá? Eu já vi verniz que não mancha, tá? E já vi verniz que mancha também, verniz marítimo, tá? Então, aí vai depender do fabricante, tá? Já vi os dois casos. Já vi verniz que não mancha e já vi verniz que mancha. Wanderson Medeiros. Estou fazendo tábuas rústicas de corte. Qual o melhor acabamento das bordas? Wanderson, se você está fazendo tábua de corte, tá, você tem que aplicar um produto que possa ter contato indireto com o alimento. Contato direto com o alimento, tá? Do ponto de vista de acabamento, você vai ter que fazer um lixamento bem feito, tá? E aí, pode ser que você comece numa lixa 80 ou 100 para você acertar a borda e depois você vai subindo até uma lixa 180, 220, 240, tá? E depois você vai aplicar o recobrimento. No caso, óleo mineral medicinal, ou então a mistura de óleo mineral medicinal com cera de abelha, ou então o óleo de tung, por exemplo, tá? Óleo de tung misturado com óleo cítrico ou limoneno, tá? Para fazer a diluição, que é o óleo de tung natural, ou então você compra pronto, tá? Existe óleo de tung já pronto para a tábua de corte, tá? Fábio Maia. Fernando, em vídeos gringos, vejo o uso para madeiras mais sedentas do Pri-Stain Wood Conditioner, antes da aplicação do stain. Porém, aqui no nosso mercado, nunca encontrei esse tipo de produto. Alguma solução? Fábio, aqui no nosso mercado, eu não conheço, tá?
Eu não conheço. Efetivamente, nunca vi um produto semelhante aqui, tá? Agora, só tem uma coisa a comentar, Fábio, que é o seguinte: o stem que é usado aqui no Brasil, que é o impregnante, tá? Você tem que ver se esse pré-stem a qual você está se referindo, se não é o tingidor, tá? Se não é o tingidor, tá? Mas eu estou entendendo que você está falando de um produto para reduzir, imagino, a absorção do stem, tá? Mas eu aqui no mercado nacional não conheço nada semelhante, tá? Lucas de Almeida: quais as diferenças no acabamento entre o verniz e o Danish Oil? Lucas, existem combinações de Danish Oil que você pode usar. Aliás, a diferença no acabamento. Se você se refere à aparência, Lucas, o Danish Oil, ele deixa, a meu ver, uma aparência mais acetinada, tá? Do que o verniz. Com relação à proteção, tá? O Danish Oil, do ponto de vista de proteção, ele ficaria entre um verniz nitro e um verniz PU, tá? Ele não tem a resistência mecânica que um verniz PU tem, na minha opinião, tá? Eu acho ele um pouquinho mais fraco, né? Mas ele do ponto de vista de resistência, ele é um pouco melhor do que um verniz nitrocelulose, tá? Fábio Maia: caso eu queira fazer uma peça para uso externo com aparência escura, usando extrato de nogueira e stem, qual vai primeiro, o stem ou o extrato? Posso intercalar as camadas caso queira escurecer mais depois de aplicado o stem? Fábio, você aplica primeiro o stem, depois você aplica o extrato, tá, de nogueira. Primeiro o stem, depois o extrato, tá? E eu agradeço, Fábio, o uso do adjetivo, embora eu o considere desnecessário, certo? Não, eu gostei da brincadeira, tá? Mas deixemos isso para lá. Aplica primeiro o stem e depois você aplica o extrato de nogueira, tá? Edinaldo Santos: Fernando, qual a melhor maneira de dar acabamento, com lixa à mão ou na lixadeira? E quais as sequências de lixas para um bom acabamento? Edinaldo, você pode usar tanto a lixadeira elétrica, portátil elétrica, quanto fazer um lixamento à mão, tá? O processo com lixadeira elétrica, portátil elétrica, ele vai ser um processo menos cansativo, tá? Agora, depois de você fazer o lixamento com a lixadeira elétrica, é interessante você fazer um lixamento à mão, tá? Seguindo paralelo à direção das fibras da madeira, né? Com a leve inclinaçãozinha, tá? Coisinha de nada, bem de leve, como se você estivesse penteando as fibras com a lixa. Com relação à sequência de lixa, tá? Tem gente que fala, pega a lixa, depois pula uma, vai para outra, né? Não faça isso. Siga a numeração das lixas, né? Eventualmente, se a tua superfície está muito irregular, você vai fazer um lixamento com lixa 80. Depois 100, 120, 150, 180, 220, 240. Pular a lixa dá a impressão de que você está ganhando tempo, mas para você chegar no mesmo nível que a sequência sem pulo, né? Você efetivamente vai levar mais tempo, tá? É mais negócio seguir a sequência das lixas, tá?
Cabral, no litoral, Baixada Santista, a umidade do ar é normalmente bem alta. O que você sugeriria para aplicações de pintura e acabamento viessem a ser realizadas nas condições adequadas? Cabral, montar uma estufa, tá? Se você tem problema de umidade, né, monta uma estufa, não tem jeito, tá? Você precisa controlar o ambiente de alguma forma. E umidade alta é uma das formas de você ter problema com acabamento, tá? Você vai ter que montar uma estufa, não tem jeito. Você está seguindo agora os do YouTube? Eu estou seguindo agora do YouTube. Adriano Barcelos. Boa noite. Qual o óleo ou tinta utilizada pelo Samaluf? Adriano, eu li e não me lembro, tá? Vou ter que pesquisar essa. Vou ficar te devendo, tá? Eu não... Adriano, faz um favor para mim. Código de área 12981480883, tá? Me manda a pergunta. E eu vi isso num material sobre o Maluf, que eu estudei há um tempo atrás, mas eu não me lembro. Inclusive tem um depoimento de um dos funcionários do Maluf, falando da aparência da madeira, como é que fica maravilhosa. Eu acho que eles aplicavam um óleo, tá? Tenho quase certeza que é um óleo, mas eu tenho que me lembrar, tenho que ler lá para lembrar qual, tá? Não guardei, ok? João Diniz, o Bombril ajuda mesmo no acabamento? João, vamos lá, ajuda, porque ele faz um lixamento ultra fino. Agora, melhor do que o Bombril, que é um pouco grosso, é você usar, existe uma lã de aço, se eu não me engano, a numeração dela é 0000, tá? Se a minha memória não estiver falhando, existe lá fora, o pessoal usa uma lã de aço, tenho quase certeza que a numeração é 0000, para você deixar a superfície ultra lisa, tá? Aqui no Brasil a gente não tem, né? Lucas de Almeida. Fernando, para madeira colocada em uma bancada de pia de cozinha, qual acabamento que eu prefiro? Verniz PU ou Stain? Lucas, vamos lá. Os dois acabamentos têm pontos positivos e negativos, tá? O Stain, do ponto de vista de proteção da parte interna da madeira, é melhor. Só que a superfície da madeira, ela vai ter um desgaste maior. O verniz PU, ele mecanicamente ele tem uma boa resistência, mas se alguma coisa romper a camada, você pode ter problema de fungo na madeira, tá? E normalmente não se aplica verniz em cima de Stain, não dá certo. Se eu fosse fazer, Lucas, eu tenho dúvida o que eu usaria. Eu acho que eu usaria um verniz PU, tá? Eu acho que eu usaria um verniz PU. Eu nunca passei por esse problema, mas eu acho que eu usaria um verniz PU. Sim, eu usaria um verniz PU, tá? Eu acho que é o que dá a melhor proteção. Francisco João Ramalho. Fernando, qual o verniz para deixar o mais natural possível? Francisco, eu recomendaria você usar vernizes foscos, tá? Vernizes com nível de brilho 5, 10, tá? O mais perto, o mais fosco possível. Esses vernizes realçam a beleza da madeira, então dão aquela impressão apagada da madeira, ele tira, ele realça a cor, como se a madeira tivesse sido, entre aspas, lavada, e ao mesmo tempo ele não adiciona um brilho artificial, tá? Então, eu particularmente gosto muito dos vernizes foscos, tá? Pessoal, nós estamos com quase 1 hora de live, né? Então eu vou pedir desculpas a vocês, mas vamos encerrar e pelo jeito nós vamos fazer um acabamento parte 3, né? Tá bom? Então, uma boa noite para vocês. Agradeço demais a presença de vocês, porque sem vocês
trabalho que a gente faz não existe. Muito obrigado. Sexta-feira, no Amor pela Marcenaria, Marcelo Toledo, tá? Mais um convidado falando da beleza da madeira, a beleza da marcenaria, porque que esse ofício quer dizer, na minha opinião, é tão maravilhoso, né? E eu acho que para vocês também, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal. Até sexta-feira, a gente se vê. Tchau, tchau.